ele faz a pergunta e, em seguida, ele dá um retoque nela. Eu vou ler a pergunta e depois eu falo do esclarecimento dele. Ele diz: hoje, 9/9, no ano 9, houve um massacre de Teutoburgo, onde 20.000 soldados romanos morreram. O imperador era Otaviano. Pergunto: o imperador, na espiritualidade, disse alguma coisa a esse respeito? Aí, mais abaixo, ele diz: pede desculpas pela pergunta que está fora do tema, mas é porque a data é importante. E o Maurício é amigo espiritual do nobre imperador. Aí ele diz: houve uma traição de um soldado não romano, Armínios. Então, essa é a pergunta dele. Isto tudo aconteceu, meu caro companheiro, antes de Otávio se consolidar como imperador do maior império do mundo. Ainda haviam as lutas fratricidas entre Otávio e as facções de Marco Antônio, principalmente facções que lutavam para trazer de volta Marco Antônio, que havia se ligado, inclusive, a Cleópatra também. Então, o que acontecia? Em Roma, era comum as traições. Era comum você tomar um cálice de vinho e o vinho está envenenado. O que faziam os imperadores quando lhes serviam um vinho? Mandava aquele que serviu tomar. Se ele relutasse em tomar, ele imaginava que havia veneno e fazia com que ele tomasse. Nós estamos falando, portanto, de 2.000 anos atrás. Nós estamos falando antes de 2.000 anos atrás. Porque depois que ele se consolidou, é óbvio que Otávio, vendo naquele império belicoso de guerras, Roma vivia em guerra constante. A civilização romana dominava o mundo e vivia em constantes guerras. Quando Otávio assumiu, e a espiritualidade o trouxe para assumir, se estabeleceu a paz romana, PAX, que significa em Roma, paz, 40 anos sem guerras. Otávio determinou, a partir daí, para a vinda do Cristo Jesus, que Roma se transformasse no resplendor das artes, das ciências, do início do estudo jurídico, dos aquedutos, de Mecenas, de Ovídio, de tantos outros poetas e compositores que consagraram o início de uma civilização que iniciaria o princípio odierno. Portanto, é óbvio que, antes dessa consolidação, ele foi perseguido. Se não fosse Agripa, seu fiel escudeiro e mais tarde o comandante supremo, ele teria sido morto porque Marco Antônio o caçou, porque não queria que o sobrinho neto de Júlio César assumisse, entendendo que o posto era dele. Foi preciso aqueles triunviratos, com Marco Antônio, com Lépido, para que pudesse, então, dar início a um processo civilizatório. Mas até que isso acontecesse, com certeza, muitos enganos, muitos erros. Otávio desencarnou, sem dúvida nenhuma, iluminado pelas bênçãos da sua participação naquele cenário da vinda do Cristo, mas teve outras reencarnações, né, em que, por exemplo, ele com 23 anos desencarna como rei do Templo de Salomão, como Balduíno IV, leproso, com 23 anos para 24, ele desencarna, fazendo com que o muçulmano, o grande muçulmano, que chefiava, naturalmente, as tropas de Bagdá, pudesse, né, Saladino, fazer com ele a paz. Veja que ele fez a paz em Roma e ele fez a paz dos cristãos com o Império Muçulmano. Veja que propriedade teve esse espírito de fazer essa composição. Só houve a guerra novamente, onde os cristãos perderam Jerusalém, quando ele morreu. E aí Saladino entendeu que os cristãos realmente estavam em solo não que haviam invadido e tomou de volta Jerusalém. Mas veja bem, isto acontece, claro que acontece. Os espíritos a caminho da evolução
não são espíritos perfeitos. São espíritos que vão evoluindo e que cada passo evolutivo, por exemplo, quando ele deixou de ser Balduíno IV e veio a ser o sacerdote inspirado por Ismael, junto com Anchieta, Manuel da Nóbrega e Manuel de Paiva, ele era Leonardo Nunes, o padre Eberebebé. Ele veio por quê? Catequizar índios, colonizar colonos, fundar cidades. Ele veio junto com quem? Anchieta, Fabiano de Cristo, Manuel da Nóbrega, Emmanuel, Manuel de Paiva, Francisco Cândido Xavier, Leonardo Nunes, Otávio, junto, claro, Brás Lourenço, diversos outros franciscanos e jesuítas que aqui vieram para desfraudar a pátria do Cruzeiro com a bandeira da caridade da terra de Santa Cruz. Então, sem dúvida, todos nós portamos enfermidades do passado. Por isso que, ao parar para iniciar as perguntas, eu, sacudido por um espírito amigo aqui, me disse, não deixe de dizer. E as pessoas dizem assim, vocês vivem cultuando o passado, como não pudesse esquecer o passado. Não, pelo contrário, o passado existe, não podemos dizer que não existiu um passado. Mas se o passado existiu e se ele foi delituoso, o presente é para transformar esse delito do ontem em reabilitação, para que o amanhã seja futuroso. Assim acontece com todos os espíritos. O ontem traz marcas delituosas, mas o hoje pode ser o grande caminho reabilitador para o nosso amanhã.